Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo de dia, para você que está assistindo à noite, à tarde. Nós tivemos hoje nossa segunda aula. Semana passada nós tivemos nossa primeira aula aí, tivemos um ótimo retorno das pessoas que assistiram, muitos comentários, muitas perguntas sobre... Poxa, Eduardo, mas você disse que o agente é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só age se nós deixarmos. É verdade, o Espírito Santo só age se nós abrirmos brecha, né? A Bíblia diz que eu estou à porta e bato. Se você abre, ele entra, né? Porque Deus não quer escravos, né? Deus quer filhos, Deus quer servos, né? Deus chama de amigos. Então nós vamos dar início hoje, né? Nossa segunda aula do nosso curso. Vamos botar o slide, por favor. Nossa segunda aula do Novo Nascimento e as dificuldades dos novos convertidos na caminhada cristã. Nós tivemos nossa primeira aula dizendo a natureza do Novo Nascimento. Nós sabemos que é um evento espiritual. E como sendo espiritual, só pode ser realizado através de um ser espiritual. E quem é o agente principal do Novo Nascimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que move, é aquele que age, é aquele que opera. Mas minha mãe disse, a diaconisa Penha, que está hoje conosco aqui assistindo, mas Eduardo, o Espírito Santo, ele opera se a gente não quiser, se nós não deixarmos? Não. Nós temos que dar brecha para ele fazer. Ele não é imperativo, ele não é dominante, ele não é aquele que vai impor nada. Não. Ele vai nos condicionar, vai nos levar, ele vai nos conduzir nessa caminhada. Pode passar o slide, esse primeiro slide. Então, nossa aula 2, Novo Nascimento. Vamos estudar os dois tópicos. A obra do Espírito Santo no Novo Nascimento e a sua manifestação. Então, são dois tópicos que a gente vai estudar. Vamos ser bem breves, vamos ser bem didáticos, né? Para não estar enfadonho, não estar cansativo. Não, mas seja bem leve, né? Porque nós vamos entender bem objetivo. Pode passar. O Novo Nascimento, como nós dissemos anteriormente, né? Já vamos dizendo, nós tínhamos já dizendo da última aula, o Novo Nascimento não é simples reforma ou melhoria do caráter humano, mas uma transformação completa da sua identidade, que o transforma em uma nova criatura. O Novo Nascimento é um evento espiritual. Então a carne por si só, o homem carnal, né, o homem natural, ele por si só ele não consegue se transformar. Você já pode ter ouvido dizer, mas hoje não dá, mas quando eu vou por mim mesmo, né? Quando eu melhorar, quando não é o momento de eu ir para a igreja, ele nunca vai para a igreja. Ele nunca vai servir a Cristo. Por quê? Porque ele por si só não consegue. Só consegue se dar brechas ao Espírito Santo. Pode passar. Obra do Espírito Santo no Novo Nascimento. Como já foi dito, o Novo Nascimento é um evento espiritual. E sendo espiritual, somente pode ser realizado pelo Espírito Santo, pois só ele convence o homem do seu estado de separação de Deus e a necessidade da reconciliação, dependência e esperança nas promessas de Cristo. Ó, a diaconisa é bom por causa disso, ó, já está servindo água, tá vendo? A taça de diaconisa Penha já está servindo água, né? Não pode fugir, né, do seu chamado, né? Servir água para quem está trazendo a palavra. Pode passar. Quando aceitamos a Jesus Cristo, neste momento damos a legalidade ao Espírito Santo começar a operar em nossa vida. Ele passa a habitar no nosso interior, fazendo morada, dando início ao processo, primeiro, da santificação.
Nós vamos ter uma aula, a próxima aula, terceira aula, vai ser sobre santificação. O processo de santificação. O que é santificação? Separação. É a separação de quê? Do mundo do espírito. É uma separação, é aquela ruptura, né? Você passa de deixar de ser um homem carnal, um homem que segue as suas paixões, a sua natureza pecaminosa, e passa a ser um ser espiritual, um ser que discerne o que é impuro do que é puro. É uma separação, simplesmente. Mas é um processo também. Está dentro do quê? Do novo nascimento. O amadurecimento, fortalecimento e capacitação espiritual. Para a obra de quê? De Cristo. Tudo isso, santificação, amadurecimento, fortalecimento e capacitação, é para o quê? Para a obra. Nada é em vão dentro da obra de Deus. Nada é por acaso. Nada é por acontecer por si só. Não. Tudo é para quê? Para a obra de Cristo. É o que alguns autores chamam de batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver um pouquinho o que é batismo no Espírito Santo. Alguns doutrinadores dividem, né, em duas partes, né, batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é nada mais do que aceitar a Cristo. Você passa a ter, né, o Espírito Santo como agente. Ele passa a habitar no homem, batismo no Espírito Santo. Quando há, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, é a manifestação do poder de Deus. Ou seja, os dons espirituais. Quando fala, você foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Você falou, alguns acham, né, que é falar em línguas. A gente vai chegar quando for falar um pouco sobre a capacitação, né, a operação do Espírito Santo, a capacitação para a obra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, que é os dons espirituais. Dons espirituais são nada mais, nada menos do que ferramentas que o Espírito Santo dá ao homem para quê? Para a edificação da igreja. Os dons espirituais só servem para uma função: a edificação da igreja. Então, mas nesse momento aqui, nós aceitamos a Cristo, que o Espírito Santo passa a habitar no nosso interior, alguns doutrinadores chamam de momento que é o batismo no Espírito Santo. Que quando João Batista diz, virá aquele que me batizará com água e com fogo. Batismo nas águas significa batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo passa a limpar. Água significa o quê? Sempre o quê? Limpeza. Limpar o homem, batismo no Espírito Santo. Aceitar a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no seu interior. Batismo com o Espírito Santo, o que é? É a manifestação. Alguns até dão um exemplo, né? Como se tivesse um copo com água até a boca, e quando você derrama mais água, transborda. Aí fala, não, foi batizado com o Espírito Santo. Aí você fala em línguas, dom de profetizar, variedade de língua, dom de cura, e outros os mais dons. Pode passar. João 20, 21, 22, disse, pois, Jesus, e outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envia a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, nesse momento que ele ressuscita, ele apareceu para os discípulos, a primeira coisa que ele fez, soprou sobre eles o Espírito Santo. E chama-se, eles receberam o Espírito Santo nesse momento. Coríntios 6, 19. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Pode passar. Vamos ser um pouco mais rápido, porque eu vou chegar num ponto mais importante da aula. Obra do Espírito Santo. Primeira coisa que o Espírito Santo passa a habitar, selando-o como propriedade
de Deus, garantindo-lhe a esperança eterna. Eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aqui, bem importante, que nós estamos conversando anteriormente, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Algumas versões diz que não extingais, não extingue, não acabe com o Espírito Santo. Mas essa versão diz não entristeçais. Ou seja, né, quanto mais você der liberdade ao Espírito Santo, mais ele opera, mais ele move. Né? Você pode ver, muitas pessoas na igreja, passa ano, entra ano, e nunca, você não vê a diferença. Pessoas que hoje estão na igreja, amanhã está no mundo, aí depois está na igreja, depois está no mundo, aí depois você encontra com ela, você não sabe se ela está na igreja, se ela está no mundo. Por quê? Porque são pessoas que são inconstantes. Há outros que pensam que a igreja é só um ambiente social, que virou um costume. Né? Pessoas que vêm para a igreja só por costume, né? Ah, porque domingo eu vou porque já estou tão acostumado a ir para a igreja domingo, que eu vou para a igreja no domingo. Aí ela entra e sai e não acontece nada. Chega no culto, não dá um glória, não dá um aleluia, entra com a cara de defunto e sai com cara de defunto. Por quê? Porque ela não dá oportunidade do Espírito Santo agir na vida dela. Não tem uma palavra de vitória, não tem uma palavra de conquista, não tem uma novidade de vida, não tem uma paz do Senhor, uma alegria, não tem nada. Por quê? Porque ela está só na igreja. E se não dá liberdade do Espírito Santo, não tem novo nascimento, não tem transformação de vida. Segunda obra, o Espírito Santo assume a direção, conduzindo a verdade, a obediência e a semelhança de Cristo. A graça e a paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que, por elas, fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós não passamos a agir por nós mesmos. Não falamos mais por nós mesmos. Porque quem passa a nos guiar, quem é? O Espírito Santo. Quem passa a conduzir é o Espírito Santo. Então, quando levantamos de manhã, nós levantamos por quê? Porque nos foi dado a oportunidade. Quantas pessoas morrem e dormem e não acordam? Eu tive agora passando um amigo de trabalho, fiquei muito consternado, né? Até conversei com a minha esposa sobre isso, tinha conversado com ele no dia anterior, brincado, estava no vestiário brincando com ele, a gente, aquela brincadeira de vestiário e tal, a gente brincando com ele, e ele sempre trabalhava com o menino, o outro companheiro de trabalho dele, do outro setor dele, que é evangélico. Eu sempre falava para ele, cara, leva ele para a igreja, está precisando de Jesus, leva ele para a igreja. Não, ele sempre falava, pô, estou tentando levar ele para a igreja. Todo dia eu tento levar ele para a igreja. E aconteceu, dormiu. De manhã, quando foram ver, tinha morrido. Não acordou. E eu fiquei muito constrangido com aquilo, que eu falei, poxa, eu brinquei com ele, brinquei sobre isso, falando com o outro companheiro de trabalho dele do setor, eu falei, leva ele para a igreja, que ele está precisando de Jesus. Mas Deus sabe, né? Eu não vou julgar, né? Mas
Fiquei com esse sentimento, né, de, poxa, caramba, falei com ele ontem e não foi dada oportunidade. Ou não sou eu para julgar, porque a Bíblia diz que naquele grande dia tivemos grandes surpresas. Você chega lá em cima e fala assim, ih, você está aqui? Ué, você está aqui? Tá. E você é aquela pessoa que você esperava que estaria, não está. Olha o grande problema. Pode passar. Terceiro, gera o desejo pelo batismo nas águas. O batismo nas águas não é requisito para quê? Para salvação. Mas é uma demonstração da salvação, que já foi recebida pela graça de Deus. O batismo nas águas não tem o poder de perdoar pecados, mas é uma expressão de arrependimento e de compromisso com Deus. O batismo nas águas é um ritual, não é um ritual vazio, mas uma experiência significativa e poderosa que pode trazer bênçãos e alegrias ao cristão. Pode passar. Bem, Atos 8:35, a passagem de Filipe e do eunuco. Então Filipe abriu a sua boca e começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse ao eunuco, eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é isso, se crer de todo o coração? E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos as águas. Então Filipe com o eunuco, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou. E o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. O batismo das águas é um ritual muito importante, é uma confissão pública que você aceitou a Cristo, que você é uma nova criatura. Ah, mas batismo nas águas não tem o poder de perdoar pecado, não tem o poder de salvar ninguém. Sim, porque nós vemos lá aquele ladrão na cruz, que não dava tempo para ele se batizar, porque Jesus disse, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não se batizou, mas Jesus o salvou ali. Por quê? Porque não tinha tempo. Mas a Bíblia diz que, se com a sua boca confessares e coração creres, você será salvo. Por quê? Porque tem que confessar. E o batismo nas águas, o que é, na verdade? Uma demonstração. O batismo na água, eu tive nas águas dos judeus, era para duas coisas. Quando ia passar por um ritual que necessitava de uma santificação, né, o sacerdote, quando ia ao templo, quando ele ia sacrificar, quando ele ia participar de algum ritual, era necessário que ele fosse batizado, que ele passasse pelas águas para a purificação. E a segunda parte é quando um gentil, para ele passar a ser um judeu, para ele passar para a religião judaica, é necessário também ele se batizar, mostrar que ele abandonava aquela situação gentílica e agora ele se transformaria num judeu convertido. Então é uma posição pública. Então eu não consigo entender alguém que diz, eu aceitei a Cristo, mas não quero ser batizado. Não consigo assimilar isso.
Mas o que? O batismo é uma experiência que o cristão tem que ter. Essa liberdade de você mostrar para todo mundo que eu desço as águas como uma pessoa, mas saio das águas como outra pessoa, como um testemunho público que eu agora sou uma nova criatura, uma nova pessoa, deixando para trás todo o meu passado pecaminoso e agora saio das águas como um servo de Cristo, purificado para o quê? Para o exercício do templo. Amém? Pode passar. Nos traz uma compreensão das verdades espirituais. A operação do Espírito Santo é fundamental para a compreensão dos princípios bíblicos. Sem essa intervenção, as verdades espirituais permanecem incompreensíveis e sem sentido, como o mundo. É o momento em que os olhos, ouvidos e mente são abertos para as verdades espirituais. Quando nós éramos do mundo, parecia loucura. Quando minha mãe se converteu primeiro, a Nídia Guizapé se converteu primeiro, aí ela me chamava para ir para a igreja. Eu estava no mundão. Aí eu falava, bem, mãe, lá só tem doido. Vou lá para aqui dar dinheiro para o pastor. Não compreendia o movimento de Deus. Hoje nós ficamos maravilhados. Mas antigamente era loucura. Por que aquele cara está levantando a mão por nada, está batendo palma por nada, ele está pulando do nada? E que loucura é essa? Por quê? Nossos olhos estão fechados. Pode passar, por favor. Coríntios 3,14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente em Cristo que é ele removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali o quê? Liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando a pessoa não está na igreja, ela não consegue ler a Bíblia. Para ela, é um livro comum. Nós temos um exemplo. Eu dei uma entrevista antiga, que era com o Jô Soares com o R.R. Soares. Ficou famosa essa entrevista. Em que o Jô Soares, ele abria a Bíblia, ele manuseava a Bíblia por voltura, falando versículos bíblicos, isso aqui, conversando sobre história bíblica. E ele não era cristão. Mas dava a entender que ele estava falando ali somente de palavras. Não tinha ele nenhuma envoltura em unção, não havia nenhuma revelação divina. Nós já falamos semana passada sobre isso, né? Pessoas que pregam a palavra de Deus, que pegam a lei, que estudam, às vezes se surpreende que lê a passagem 10 vezes, prega sobre ela mais umas 10 vezes, mas do nada, quando ele abre a Bíblia de um momento em que ele precisa, aquela palavra que ele leu diversas vezes tem um sentido totalmente diferente, totalmente reveladora. E fala, caramba, como eu não vi isso? É por quê? Porque o Espírito Santo revelou a ele algo oculto, algo que no momento ele não conseguia ver, mas pelo trabalho do Espírito Santo é renovada, porque a palavra de Deus diz
que essa palavra ela é renovada a cada manhã, todos os dias. É uma palavra viva. Deixa eu adiantar um pouquinho, manifestações do novo nascimento. Os frutos do Espírito se manifestam-se na vida dos cristãos como prova do genuíno novo nascimento. É através da manifestação do fruto do Espírito que a maturidade espiritual torna-se perceptível. O fruto do Espírito são 9: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Isso aqui é a mesma coisa. Então, quando você vai descobrir que a pessoa está sendo transformada? Quando ela se manifesta os frutos do Espírito. Quer saber se a pessoa é uma nova criatura? Tem que manifestar isso aqui. Não, como nós falamos a aula passada. Não tenho, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Nós somos transformados. Como nós podemos ver essa transformação? Através dos frutos do Espírito. Isso aqui não é diferente dos dons. Dons espirituais é sem arrependimento. Por quê? Porque não pertence a nós mesmos. São ferramentas para quê? Como eu falei anteriormente, quando formos falar sobre dons espirituais, nós vamos bater bastante nessa tecla. Não é para a glória do homem. As pessoas hoje, eu sou profeta, vou ver o profeta. Porque nós não é para ele. São ferramentas para quê? Edificação exclusiva do corpo de Cristo, da igreja. Os dons não são para ele. Então, os dons não têm arrependimento, não precisa de arrependimento. Mas os frutos, sim. Isso aqui está ligado diretamente ao quê? Ao novo nascimento, à conversão, à maturidade espiritual. Pode passar. Gálatas, frutos lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Para que aproveitéis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso aqui sim. Os dons não precisam. É para a igreja. Então não tem arrependimento. Alguns falam, né, que a mula de Balaão falou. Falou. Foi a manifestação? Sim. Mas não, a mula se arrependeu? Não. A mula foi para o céu? Não. Mas aqui sim, isso aqui está ligado diretamente ao novo nascimento. Pode passar. Primeiro fruto, amor. É o sentimento que nos leva a buscar o bem do próximo, sem esperar nada em troca. O amor que Deus tem por nós é o que devemos ter por Ele e pelos nossos irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem alguém na igreja que tem rancor? Tem pessoas que diz que ama só de boca para fora? O amor, ele tem que ser demonstrado. O amor é o primeiro de todos os frutos. Começa com o amor. O amor é o quê? Ele não te espera, troca. Próximo. Alegria é a satisfação que sentimos por causa da nossa salvação e da nossa esperança em Deus. É uma alegria que não depende das circunstâncias,
mas da certeza do amor de Deus por nós. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Regozijai sempre. Mas o que ele vai dizer depois? Orai sem cessar. Por quê? Nós nos regozijamos porque sabemos que se orar, o que vai acontecer? Deus responde. A alegria do Senhor está na confiança. Está tudo ruim? Está. Está tudo péssimo? Está. Está difícil? Está. Mas a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Pode passar. Paz. É a tranquilidade que vem de saber que estamos reconciliados com Deus e que Ele cuida de nós. É uma paz que supera todo medo e ansiedade. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições ou orações sejam de tudo conhecidas de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma paz que muitas vezes incomoda. Caramba, poxa, mas está tudo ruim na tua vida e você está tranquila. Caramba, o mundo está caindo na tua cabeça e você está tranquilo, resoluto. É por quê? Porque você confia. Você confia naquele que te chamou. Então é a paz. A pessoa paz, né? A pessoa não fica inquieta. A pessoa não fica desesperada, não entra em desespero. Por quê? Porque ela tem a confiança. Quantas vezes, né? A pessoa te interpela, poxa, da situação, pô, se fosse outro tempo, já estava desesperada. O que aconteceu? Às vezes assusta as pessoas, né? Pô, se fosse outro tempo, já estava desesperado, já estava em pânico, já estava em desespero. Por quê? Porque você está passando pela transformação. A paz. Pode passar. Paciência é a capacidade de suportar as dificuldades e as provações com fé e perseverança. É uma paciência que não se irrita nem se desespera, mas espera no tempo de Deus. Tiago 1, 3, 4, sabendo que a prova da nossa fé opera na paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Paciência. Eu aprendi que Deus tem 3 formas de falar: sim, não e o silêncio. O silêncio de Deus é a resposta. Por quê? Porque Deus sabe que não é o tempo. Não é que Ele disse não para você. Ele disse não, é o tempo ainda. Esperar em Deus é confiar. Deixar Deus fazer no seu tempo. Não é o nosso tempo. Não é o nosso momento. Mas é o momento de Deus. É esperar em Deus e confiar nele. Muitas vezes a gente tropeça, né? A gente cai. Por quê? Porque a gente muitas vezes é afobado. A gente quer passar o tempo. Às vezes nós pulamos o tempo de Deus e ficamos o quê? Frustrados porque não acontece. Ah, mas eu confiei, Deus confiou em Deus, mas passou o tempo de Deus. Deus te chamou? Chamou. Mas tem o tempo da preparação. Tem um tempo do crescimento. Para que quando você vá fazer a obra, você seja o quê? Completo, perfeito, apto a fazer. Pode passar. A amabilidade é a gentileza, a bondade que demonstramos para com os outros. É compadecer, se alegrar e se entristecer com os outros, sem inveja, orgulho, sem inveja nem orgulho, cordialidade. Comunicai aos santos suas necessidades.
Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amabilidade. Quantas vezes, né, a pessoa chega áspera para você e você volta áspera para ela? A pessoa se irrita muito rápido, muito fácil. Tem pessoas na igreja que é assim, né? Você tem aquele tato para falar com ela, né? Muitas pessoas, caramba, se eu falasse com ela, poxa, não sei como é que ela vai reagir. Mas não é assim. É saber ser cordial. Comunicar aos santos as suas necessidades. Ou seja, não seja soberbo. Não, eu não posso contar para o meu irmão que eu estou na pior. Não vou contar para o meu irmão que eu estou em dificuldade. Não. Você pode compartilhar. Nós somos o quê? Irmãos em Cristo. Nós somos o quê? Uma família. Nós somos o quê? Um corpo. Se a unha está doendo, se a unha do pé está doendo, quando nós damos uma topada, né? Nós damos uma topada, primeira coisa que a gente faz, levar o quê? A mão para quê? Para massagear, para aliviar a dor. E é assim que nós somos um corpo. Se o pé dá uma topada, a mão tem que ir lá o quê? Dar um auxílio. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Se está alguém triste, console. Se está alguém alegre, não roube a alegria dele. Não roube a alegria dele. Se alegre com ele. Né? Pessoas que são ladrões de alegria na igreja. São famosos ladrões de alegria na igreja. Está tudo bem, todo mundo feliz. A pessoa vai lá e faz alguma coisa que acaba com a festa, acaba com a alegria. Tem pessoas que são assim, você conhece, todo mundo conhece pessoas assim. Está uma festa, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Quando acaba que aquela pessoa arruma uma confusão, arruma um problema, e acaba a alegria de todo mundo, acaba a festa. São ladrões de alegria. Porque não tem o quê? A amabilidade. Precisam desenvolver o fruto do Espírito. Pode mudar. Vamos lá, bondade. Vamos adiantar um pouquinho. É uma disposição de fazer o bem e ajudar necessitados. É uma bondade que reflete o caráter de Deus, que é bom e generoso para todos. Não desnecessário do Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoadores uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Pode mudar. Fidelidade. É a lealdade, a confiança que temos em Deus e que demonstramos aos nossos compromissos. É uma fidelidade que não se desvia nem se corrompe, mas permanece firme na verdade. Chegamos com verdade de coração, com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não deixemos nossa congregação como alguns, antes demonstramos uns aos outros, e tendo mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Fidelidade, compromisso. Gente, hoje como é fácil, olha, até a pessoa mudar de igreja. Chega aqui, ou igreja, estou botando no geral, né?
Pastor, estou contigo, estamos fechados, estamos juntos. Ó, essa igreja aqui, cara, Deus me mandou vir para cá, Deus me trouxe para cá, Deus me colocou aqui. Pô, pastor, estamos juntos. Daqui a pouco, cadê o irmão? Ah, não, Deus me tirou daqui, me levou para ali. Calma aí. Fidelidade, compromisso. É um dos frutos. Seja fiel. Fiel a Deus, à igreja e a seus irmãos. É ser fiel. Se Deus colocou aqui, batalhe aqui, lute aqui, chore aqui, plante aqui, regue aqui, colhe aqui. Porque Deus colocou você aqui, seja fiel. Irmão do louvor, estou aqui, seja fiel no louvor. Irmãs, estamos juntos, seja fiel ao grupo das irmãs. Varões, seja fiel ao grupo dos varões. Se você prometeu, você tem que cumprir. Porque a Bíblia diz, não façais o quê? Voto de tolo. Se você, não só na igreja, em todos os momentos da sua vida, no trabalho, na família, nas amizades, como é feia a pessoa que você não pode confiar? Eu não posso contar nada para ela, não. Por quê? Porque ela é fofoqueira. Porque ele é fofoqueiro. É feio isso, porque não tem fidelidade. Se te contou, não é para contar para ninguém? Não conte. Não passe para frente fofoca. Por quê? Porque ser fiel. Pode passar, antes de fechar. Mansidão é a humildade, a modéstia que temos diante de Deus e dos homens. É uma mansidão que não se exalta nem se rebela, mas se submete à vontade de Deus e respeita as autoridades. Antes santificai o Senhor, ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, e os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim que o quer, do que fazendo o mal. Tem pessoas que se iram rápido. Você fala uma coisa com ela, já sai dando um coice, né? Eu já falei anteriormente, tem pessoas que você tem até um tato para falar com ela, porque você não sabe qual é a resposta. Você está vendo um erro ali, você vai chamar a pessoa, pô varão, pô varoa, faz assim não, a pessoa já vem com a voadora no peito. Pau! Já, tu fica até com o tato de tratar a pessoa. Não tem, como eu vou dizer, não tem submissão à autoridade. Pastor não me manda, quem me manda sou eu. Já viu essa expressão? Não, eu não só sirvo a Deus, não sirvo a pastor, não. Só obedeço, já ouvi isso? Só obedeço a Deus, não obedeço a homens. Calma aí. Não, está errado. Se você está na águas que saram, você deve o quê? Obediência a quem? A Deus, que é o cabeça da igreja. Mas você deve obediência ao pastor da igreja. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas de Apocalipse, Deus não falou à igreja. Deus não falou ao irmão fulano de tal. Ele diz ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Ele que responde diante de Deus. A ele Deus fala. Então você deve respeitar o quê? Ao pastor. Depois do pastor, ao seu líder de departamento.
Submeter. Não, só respeito a Deus. Está errado, irmãos. Está errado. Você tem que passar pelo novo nascimento. Pode passar a última. Temperança e domínio próprio é o controle que temos sobre nossos impulsos e desejos. É um domínio próprio que não se deixa levar pelas paixões da carne, mas vive segundo o Espírito. Provérbios 6:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Temperança, domínio próprio. Pessoas que têm compulsão. Tem pessoas que mentem compulsoriamente. Tem pessoas que têm que brigar o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem se controlar a sua língua. Não conseguem ter dentro da boca a sua língua. Aqui, fala do irmão, fala do outro irmão, fala do pastor, fala da igreja. Ah, se o culto foi bom, o culto foi bom. Ela não consegue ver nada de bom, ela tem que falar alguma coisa mal, ela tem que falar alguma coisa do pastor, ela tem que falar do irmão. Porque não tem domínio próprio, não consegue se controlar. Vamos fechar? Pode fechar? Para fechar a conclusão? Eu já passei muito do horário, hoje esticou um pouquinho, pode passar bem. Fecha. O novo nascimento é um presente de Deus. Representa uma nova vida em Cristo como filho amado de Deus. Uma nova família na comunhão, uma nova esperança e a participação no seu reino. Eleitos para o arrebatamento. Moradores da Nova Jerusalém. Amém, meu irmão? Minha irmã? Aqui nós fechamos essa aula. Desculpe, passado um pouco, mas o tema era um pouco extenso. A gente vai sempre tentar basilar a aula em 30 minutos, mas tive que falar sobre os frutos do Espírito. As pessoas só vão perceber o novo nascimento na sua vida quando você manifestar o fruto do Espírito. É a manifestação mais plausível do novo nascimento. É o quê? A manifestação do Espírito Santo. Se você já percebeu, já passou por isso, depois que você entrou na igreja, alguma atitude, alguma situação em que a pessoa que estava com você se surpreendeu. Caramba, por todo tempo, você estaria desesperada, você estaria em pânico, porque você tem o quê? Paz. Não, no outro dia, caramba, se fosse outra época, você tinha batido nela, você tinha batido nele, você tinha brigado. Por que houve com você que você agiu tão calmamente, você agiu tão resoluta, não discutiu, não brigou, não gritou? Por quê? Você estava exercitando o quê? A mansidão, a temperança, o domínio próprio. Já passou por isso? Mas todo mundo já passou que está na igreja. Como já contei anteriormente, quando eu me converti, a minha vizinha chegou: você na igreja? Você não. Onde viu você na igreja? A vida que você levava, você não estava na igreja. Mas é uma surpresa. A cada dia. Mas não é uma hora para outra. É um processo. É um processo a cada dia, a cada momento. Vai desenvolvendo, até chegar uma criatura perfeita. Tá bom? Agradeço a todos. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã para vocês. Vamos orar. E se você gostou, compartilha, curte a nossa página, indique para um amigo. Olha, tem uma aula legal, tem uma aula boa. Volte um pouquinho, veja lá a aula do pastor Esaú sobre caráter, também uma excelente aula. E visite nossa igreja também. Estamos prontos para lhe dar um abraço, para te conhecer. Tá? Nossa igreja está na descrição do vídeo, nosso endereço. Nossos cultos são todas as quartas, segundas, de parte da manhã, quartas e domingos à noite. E nós vamos estar muito felizes em receber vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja. Senhor, nos traz, Senhor, uma revelação dos altos céus, que essa palavra venha encontrar uma terra fértil, um coração aberto para receber, Senhor, e que venha dar seus frutos, Senhor, que venha manifestar
o fruto do Espírito, que venha manifestar o Espírito Santo, que venha haver uma transformação, não de fora para dentro, não superficial, mas uma transformação de dentro para fora, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma alegria, paz, mansidão, temperança, bondade, Senhor, venham fluir na vida de cada um, Senhor. E eu te peço, nesta noite que nós estamos gravando, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigadão, até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.